Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do Tocantins Rural, hoje terça-feira, 31 de outubro, último dia do mês. Vamos ver o que é destaque no agronegócio tocantinense? Nesta edição você vai ver receituário agronômico e também plantas daninhas. Essas e outras notícias você confere agora aqui no Tocantins Rural. O grupo extremista Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou no último dia 7 de outubro um ataque surpresa a Israel, matando milhares de pessoas e capturando reféns. Israel reagiu com bombardeios que resultou aí em uma guerra que pode impactar o agronegócio brasileiro como um todo. Confira. Oi, Sara, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o programa Tocantins Rural. Olha, é isso mesmo. Tudo isso pode gerar ali um impacto muito grande, não só para o Brasil, como também, é claro, para o Tocantins, né? Porque tudo isso afeta também a questão ali logística. E quando se fala em logística ali, é claro, vai afetar com toda certeza na questão da importação. E olha, as relações comerciais do Brasil com Israel e os prejuízos ao setor agrícola estão sendo aí minuciosamente avaliados. Assim como eu ressaltei, isso impacta na logística e posteriormente vai impactar também na questão aí da importação de diversos produtos aí relacionados ao agronegócio, sendo ele aí cereais, soja ou também ali a questão das carnes. O Brasil aí é referência nessa questão de importação desses itens, desses produtos, seja carne, seja soja ou seja aí qualquer outro cereal. O Brasil também é destaque. E não só o Brasil, como o Tocantins também é destaque aí na exportação desses produtos, como por exemplo a carne e também, é claro, a soja. Um exemplo disso é em 2022. O Tocantins registrou aí um recorde onde vendeu mais de 94 mil toneladas de carne, né? Exportou aí toda esta quantidade e é claro aí, agora devido a estes conflitos, devido a tudo isso, esses números, é claro, podem então sofrer grande impacto e a oscilação aí dos preços aí podem ser recorrentes com relação a tudo isso. E olha, não para por aí, né? Nesse contexto, também especialistas reforçam e enfatizam também a importância de manter um olhar atento sobre as dinâmicas globais e as interconexões entre o conflito internacional em cursos e ao setor vital do agronegócio brasileiro. E também o Tocantins segue aí nativo, olhando cada detalhe aí com relação a tudo isso. É claro que tem as perdas humanas que vem gerando grande preocupação e, é claro, o agronegócio também pode ser impactado por diversos fatores, por diversos ali segmentos e, é claro, o principal ali a questão logística que pode afetar de forma muito grande e esses índices, esses números com toda certeza podem sofrer um impacto também. Agora eu quero te falar de um parceiro que nós temos aqui no Tocantins Rural, a Primavia Motors, que está em um novo complexo com várias marcas e muitas novidades. Para você, tudo em um só lugar, a sua marca e o seu veículo. Confira! Renault Alliance, a maior ação de vendas da cidade para você sair de 0 km. Nova Renault Aroc por R$ 99.990 mais 2 primeiras revisões inclusas. O compacto mais econômico da categoria com preço de nota fiscal de fábrica. Kwid 2024 a pronta entrega por R$ 62.990. Entrada mais 48 vezes de R$ 970,05 mais emplacamento grátis. 6 anos de garantia e 3 primeiras revisões inclusas. Corra para Renault Alliance Palmas e Araguaína. Consulte condições. Complexo Via, na 402 Sul. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com entrevistas sobre o receituário agronômico. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT. E agora nós vamos falar sobre receituário agronômico, que é um documento com a prescrição para a compra e orientação técnica para o uso de alguns agroquímicos. Vamos conhecer mais sobre esse tema conversando com o engenheiro civil Gustavo Lamas, ele que é gestor de ART do CREA Tocantins. Bom dia, seja bem-vindo ao Tocantins Rural. Bom dia, obrigado. Queria que você iniciasse falando para a gente, o que é o CREA, o que ele oferece hoje para a sociedade, principalmente aqui no estado do Tocantins.
O CREA é o Conselho de Engenharia, Agronomia e Geociências do Estado do Tocantins e tem como missão defender a sociedade por meio da fiscalização. Excelente. E aí a gente estava conversando, né, antes, você estava explicando sobre a questão do uso dos defensivos agrícolas, né? Para fazer a utilização desse defensivo na propriedade rural precisa ter autorização de vocês? Explica mais ou menos como é que funciona isso para o pessoal. Correto. O defensivo agrícola é uma atividade inerente da modalidade de agronomia, que se encaixa em engenheiro agrônomo e engenheiro florestal. Por se tratar de atividade de engenharia, quem pode prescrever o receituário, aplicar e gerar os resíduos são realmente os engenheiros, agrônomo e engenheiro florestal. Certo. E como que funciona o preenchimento? É o produtor que preenche, é o próprio engenheiro que preenche? O engenheiro ele só assina e faz a aplicação? Só não, né? Muita coisa, assinar e fazer a aplicação. Queria que você explicasse um pouquinho da atuação desse profissional dentro da fazenda com relação a essa atividade. Isso. O profissional, quando ele vai estar em lei, que toda e qualquer prestação de serviço ou execução de atividade de engenharia, ele é obrigatório a recolher o documento de RT. E RT é anotação de responsabilidade técnica. Como o próprio nome diz, é de responsabilidade do técnico. Então, quem deve preencher o documento é o técnico, seja ele o técnico dentro da casa agropecuária, ou seja o engenheiro agrônomo que vai ser procurado pelo produtor rural. Para as pessoas que estão em casa compreender, eu tenho uma propriedade rural, preciso fazer uso desse defensivo, eu preciso procurar um profissional que seja, né, habilitado para isso, no caso, o engenheiro agrônomo. Eu procurando esse profissional vai até a casa agropecuária, ou eu posso ir direto até a casa agropecuária e fazer a compra desse produto e gerar SRT e apresentar para vocês do CREA. O melhor cenário seria o produtor rural primeiro procurar um engenheiro agrônomo, porque ele vai fazer a visita, vai vistoriar o local e ver a necessidade e a quantidade do defensivo agrícola a ser aplicado. Posteriormente, esse engenheiro procura a casa agropecuária, onde ele vai comprar o defensivo agrícola, e a casa emite a receita do defensivo, a RT do defensivo. E depois o engenheiro acompanha a aplicação dele. Mas se o profissional quiser buscar, se o produtor rural quiser buscar a casa agropecuária em primeira instância, pode buscar e pegar orientações com ele. Mas lembrando que ele não pode aplicar sozinho. Ele tem que contratar um engenheiro também para poder aplicar o produto. Então, você que está em casa, né, tem aí um defensivo agrícola, precisa adquirir um defensivo agrícola, é importante a gente ressaltar que você não pode fazer a aplicação desse produto, precisa de um profissional. E sendo feito, vocês fazem a fiscalização, né? Uma vez sendo feito, existe multas, penalidades? Correto. Se tiver acontecendo atividade de engenharia por leigo, né, profissional não habilitado, o CREA vai autuar essa pessoa por meio de um auto de infração. Vai gerar um auto, a parte vai ser comunicada e vai gerar um processo interno do CREA. A pessoa vai ter que contratar um engenheiro para poder regularizar e pagar uma penalidade por não ter contratado um engenheiro. Certo. Se eu tenho uma pequena propriedade, não tenho condição de contratar um engenheiro para poder fazer, né, assinar esse documento, fazer a aplicação também desse defensivo, o que eu devo fazer? Procuro uma cooperativa, procuro os órgãos Rural Teams, por exemplo? Quem pode dar essa assistência, nesse caso, para o produtor, para o pequeno produtor rural? Nesse caso do pequeno produtor, eu indicaria procurar uma cooperativa, que dentro das cooperativas vai ter um engenheiro capacitado que pode acompanhar mais de uma fazenda e vender de forma proporcional o defensivo agrícola que tem um custo alto e fazer esse acompanhamento para o pequeno produtor. Existe, por exemplo, a Coapa, que funciona e trabalha em conjunto com o CREA. Excelente. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Tocantins Rural. Muito obrigada. Obrigado. Continuamos por aqui e agora você confere os principais destaques do agronegócio tocantinense. Você sabe aonde encontrar as melhores ferramentas, máquinas e também parafusos? É na Ferpan. Na Ferpan você pode comprar o seu produto sem sair de casa, é muito fácil. Compre pelo site ferpan.com.br e receba na sua porta, ou é só retirar direto em uma das lojas após 2 horas de confirmação do pagamento. É rápido e prático. Compre também pelo WhatsApp 2111 3600. Acompanhe agora o que é notícia no agronegócio. Se você gosta de cerveja, provavelmente sabe que um dos ingredientes essenciais para essa receita de sucesso é uma planta chamada lúpulo. Mas você sabe o que é o lúpulo?
Bom, o lúpulo, ele é uma planta, né, originária de ambiente de clima temperado, né? É uma planta utilizada na fabricação de cerveja. Além da cerveja, também tem outros benefícios, né, do lúpulo, como por exemplo até antidepressivo, mas o uso fundamental dele é a fabricação de cerveja, né? E para a fabricação de cerveja é utilizado a flor que a gente chama de cone. E nesse cone tem algumas estruturas, algumas partes, né, que é justamente ela que vai dar as características ali de aroma, de amargor, que é chamada de lupulina. Até pouco tempo atrás, não existia cultivo comercial de lúpulo aqui no país devido à condição climática brasileira. Por isso, diversas iniciativas estão trabalhando para criar um ambiente produtivo para a planta. O lúpulo, ele é cultivado em grande quantidade, os países mais produtores, né? A Alemanha, Estados Unidos, que produzem maior quantidade. Então, como eu falei, ele é de clima temperado, então são países que conseguem produzir em maior quantidade. Aqui no Brasil, teve início o plantio comercial a partir de 2017. Né? Então, isso com pequenas áreas, Rio Grande do Sul, Estado de Santa Catarina, São Paulo, são estados que estão produzindo, né? Mas hoje já tem aí em torno de 11 estados produtores. Mas, no entanto, para ter uma boa qualidade de produção, precisa ter uma suplementação luminosa. Como o país ele não consegue suprir a quantidade de luz que a planta precisa, em torno de 15 horas de luz, né? Há necessidade de fazer uma iluminação artificial. Isso para que ela possa ter um bom crescimento vegetativo, uma boa carga, e a partir daí, então, ela florescer e aí dar uma boa produção. O Centro Universitário Católica do Tocantins, a Unicatólica, tem realizado o cultivo da planta em uma de suas unidades. Mesmo que a importação ainda seja a principal forma para a entrada do lúpulo no mercado produtor, o Tocantins já começou a investir em seu próprio cultivo. No preparo da cerveja, o lúpulo é adicionado durante o processo de fabricação da bebida, atuando não apenas no desenvolvimento de seu sabor, mas oferecendo outras propriedades importantes. O lúpulo ele tem um papel muito importante na cerveja, porque o lúpulo ele vai fornecer para a cerveja as características como amargor, sabor. Existem lúpulos com características mais cítricas, que lembra frutas cítricas, tem lúpulo que vai te lembrar frutas amarelas, maracujá, melão, mas às vezes você sente nota dessas frutas na cerveja e não é porque adicionou fruta, é por causa da adição da variedade de lúpulo que está se colocando naquela formulação da cerveja, né? E o lúpulo ele tem um papel muito importante porque o lúpulo é um conservante natural. Então, quando a cerveja, conforme a cerveja vai tendo uma carga maior de lúpulo, ela tem um conservante natural maior que garante uma durabilidade maior na cerveja. Essa planta libera um composto que dissolve no conteúdo da cerveja e contribui para o seu amargor. Quanto mais lúpulo é adicionado na receita, maior é a possibilidade da bebida ter sabor amargo. O lúpulo tem essa característica de poder dar um amargor mais intenso, cervejas mais amargas ou cervejas mais encorpadas. Então, nós temos lúpulos que vão proporcionar amargor na cerveja, como nós temos lúpulos que vão dar um buquê, né? Um cheiro mais característico para a cerveja. Então, nós temos variedades diferentes de lúpulo, lúpulos que vão dar uma carga mais cítrica na cerveja, lúpulos que vão dar uma carga mais floral, mais cheiro e gosto de flores, né? Então, isso é uma combinação, vamos falar assim, a alquimia da cerveja, dentro dos vários estilos de cerveja, essa composição, a combinação de um ou mais variedades de lúpulo é que vai estar formulando o sabor da cerveja. Para quem quiser conhecer o processo de cultivo do lúpulo, pode visitar a universidade durante o dia de campo. A universidade vai estar aberta dia 18 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, para um dia de campo, né? Então, para quem quiser conhecer o trabalho no campo, de cultivo, então aqui vai estar mostrando não só a questão de lúpulo, do lúpulo, que também vai estar aberta a visitação, e esclarecimentos para a população, como as outras variedades, como soja, milho e vários outros cultivares que a universidade vem trabalhando para campo junto com seus alunos.
O Tocantins Rural fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta com mais informações sobre o agronegócio tocantinense, aqui no SBT. Para essas e outras informações, acesse tocantinsrural.com.br. Um bom dia para você e até amanhã!